Bem, primeiramente, bom dia. Eu fiquei responsável pelo caso clínico de hoje. Meu nome é Luana Sayuri, eu sou I3 da Universidade Federal de Campina Grande. Identificação. Paciente RFL masculino, tem 79 anos, ele é natural de Pindoretama e procedente de Fortaleza. Casado, católico e ele é aposentado. A queixa principal dele foi uma dor no peito há 8 horas. Essa queixa principal foi do dia 31 de agosto. Ele chegou aqui no hospital por volta das 8 horas da noite e ele referia essa dor há 8 horas. Pronto, o paciente ele chegou aqui mais ou menos por volta das 8 horas, 20 horas. Ele referia uma dor no peito que tinha iniciado há 8 horas. Uma dor precordial, segundo ele, de forte intensidade, uma dor em queimação. Ele deu a nota 10, associada a uma sudorese e não tinha irradiação. Ele falou que não tinha fatores desencadeantes e também não tinha fatores de melhora. Ele falou que essa dor durou mais de 20 minutos e negava sintomas associados, como dispneia, náuseas, vômitos ou lipotímia. Ele referia ainda quadros anginosos anteriores. Ele disse que já vinha sofrendo com essa dor precordial há algum tempo. Ele referia de leve a moderada intensidade, ele dizia que essa dor era em repouso. Ele não me relatou essa dor como desencadeada por esforço nem por estresse. Ele dizia que a dor durava aproximadamente 10 minutos, ele associava a gases e ele fazia uso de Luftal. O paciente ainda tem uma história de um cateterismo em 2008. Ele disse por uma dor torácica, essa ele disse que foi desencadeada por esforço, ele disse que estava numa caminhada, segundo ele estava fazendo uma caminhada, um exercício físico de moderada intensidade e desencadeou essa dor torácica, foi encaminhado para o hospital e realizou um CAT, mas que ele não tem relato desse cateterismo, do resultado. História patológica pregressa. Ele tem uma diabetes tipo 2, recente, diagnosticada no início desse ano, que ele falou que foi numa consulta, não, na verdade, ele estava no centro, aí ele foi na farmácia, pediu para ver a glicemia capilar dele e deu 240. Essa é a história que ele tem, mas também não faz uso de nenhuma medicação e nem faz acompanhamento médico. Tem um quadro de uma pancreatite aguda em 2012, que foi o tratamento clínico. Chegaram a fazer a laparotomia, mas não decidiram por abordar clinicamente. Ele nega hipertensão, hemotransfusões e alergias. E quando ele chegou aqui, no dia 31, ele estava em uso do clopidogrel, a medicação que ele estava usando. De hábitos de vida. Ele é ex-etilista, ele cessou há 8 meses. Ele referia que tomava mais ou menos 4 litros de destilados por semana. Nega tabagismo, ele refere ser sedentário e também refere uma dieta rica em carboidratos e lipídios. De história familiar. Ele tem um pai, uma mãe e 5 irmãos que faleceram por causas desconhecidas, que ele não soube relatar. Tem um filho com espondilite anquilosante e ele nega a história de DAC na família. Aí o exame físico dele dá admissão, do dia 31 de agosto. Ele pesa 80 quilos, tem a altura de 1,78 m. Sinais vitais dele, que tem no prontuário. Frequência cardíaca de 78, respiratória de 22. Do exame físico, ele chegou bem ansioso, estava agitado, tinha face de dor, do aparelho cardíaco de alterado. Ele tinha essas bolhas hipofonéticas, ele tem, vou dizer só alterado. O abdômen dele globoso, só. O resto ele não tinha nenhuma alteração. O exame físico dele era inocente. Aí a hipótese diagnóstica que foi levantada para ele quando ele chegou aqui foi uma síndrome coronariana aguda. Assim, o principal sintoma dele seria essa dor torácica. Então, que se o paciente chegar na emergência com uma dor torácica, porque ele tem uma dor típica, uma dor torácica em queimação, apesar de não ter irradiação, mas pela idade e essa história dele já ter tido esses quadros prévios, eu teria que descartar um infarto ou uma angina instável. A síndrome coronariana atípica, que seria, no meu caso, eu iria conduzir por isso. Exatamente. Isquêmica. Assim, do exame físico dele, ele tinha essas bolhas normofonéticas. Assim, o exame físico eu achei, e que acaba sendo da síndrome coronariana aguda, que geralmente o paciente ele vem mais com o sintoma, né? O exame físico geralmente é mais inocente, eu não vou ter. Pronto, pesquisei em relação à ausculta cardíaca dele, não tinha nenhuma alteração de edemas, de alguma coisa
dessa dor, ou que ele já tinha esse quadro antigo, né? De alguma descompensação de ICC também eu não encontrei, nem os pulsos dele eram, palpei os pulsos periféricos, eram simétricos, eram palpáveis, não achei nenhuma alteração. Não, doutor, não cheguei a fazer. Aí a conduta dele, né? Que é a conduta da síndrome coronariana. Foram solicitados exames laboratoriais gerais, foi pedido a dosagem das enzimas cardíacas, fez eletro e começou as medicações, né? Tridil, a morfina, o AS, clopidogrel, clexane, a simvastatina, o captopril e o caverdiol. Foi iniciado para ele. Aí, os exames da admissão foram os primeiros exames que saíram, não tinha nenhuma alteração. Só a troponina menor que 0,20, né? Mas 0,22. 31. Ah, desculpa. 31 de agosto. Aí. Foi assim que ele chegou. Ele chegou 8 horas da noite. Foi a primeira dosagem. Tem outra dosagem. Menor que 0,20, né? Que geralmente vem, que a gente chama. 0,20. Menor que 0,20. É que a gente... Mas aqui é 0,20 que vem pra gente. Pronto. Aí esse foi o primeiro eletro que ele fez aqui no hospital. Assim, se esse paciente chegasse pra mim, né, numa emergência, ver aquele padrãozinho do eletro, né, ver as ondas P's, ele tem, aí o ritmo dele regular, QRS, assim, o que me chamou a atenção foi esse infra que ele tem aqui, D2, essas ondas T apiculadas que ele chegou, e um pouquinho, acho que de supra ali, em V1, e aqui em V2 essa onda T, foi o que me chamou a atenção, desse eletro dele. Ele está com ritmo sinusal taquicárdico. Tá. O ritmo sinusal taquicárdico, certo? Ele tem um supra de ST aqui, eu acho que de 2 milímetros aqui na parede, entre V1 e V2 principalmente, né? E tem um infradesenvenenamento aqui na parede inferior, né? Talvez evoluindo com um infarto aqui anteroseptal. Na realidade, ele tem uma alteração difusa da repolarização, né? Principalmente com esse infra aqui na parede inferolateral. Aí esse foi o primeiro eletro que ele fez. E tem outro eletro também, aí já dá para ver o supra bem um pouquinho mais. Até que aumentou aqui ele manteve esse supra até um pouco maior, né? Que é uma corrente de lesão, né? Que ele está fazendo para mim aqui, infartando a parede anteroseptal. Certo? Inclusive que não tinha em V3, agora tem, ó. Se você for ver no eletro anterior, era praticamente V1 e V2. Agora está V1, V2 e V3. Ele fez esses 2 eletros e saíram os exames, que ele chegou 8 horas da noite, foram feitos os eletros, aí no dia anterior, pela manhã, as enzimas bem alteradas. Ainda é com dor? Não, ele chegou, depois que foi feita a medicação, ele cedeu à dor. E agora, na evolução... Você quer ter massa ou não? Igual para o normal? Doutor, eu não lembro o valor normal, mas tá bem... daqui, mas tá... O normal aqui até quanto? Não lembro até quanto. Se eu 25 mais... colocar o valor de Tá. referência, né, pra gente ter ideia. Porque muda os kits, Já né, que- aí os valores mudam. Eu não me engano, é que até E aí, depois que chegaram, né, na manhã anterior, foram solicitados um eco e o cateter. Aí, assim, esse paciente, ele foi servidor aqui do hospital. Aí ele disse que toda vez que ele sentir alguma coisa, ele já vem direto pra cá. Foi. Aí tem que... Como é que eu faço? Para mostrar o eco. Vou virar pra cá.
Eu mostro os filmes do eco. É, ué. Olha aí. A última vez que viu o filme, eu não vejo. Foi. Então, tô lembrando. Janela parasternal com corte longitudinal do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica espessada, calcificada. Luana, qual a idade dele? É própria da idade, né? Espessamento, calcificação, mais boa abertura, aorta, septo interventricular e VD. A primeira impressão que a gente tem é que tem uma hipocinesia aqui do septo interventricular. Fecha e passa, é? Então continua na janela parasternal, agora um corte transversal do ventrículo esquerdo. Está aqui esse círculo, o ventrículo direito está aqui em cima, aqui é o septo interventricular. Aqui nós dividimos o ventrículo esquerdo em 8 segmentos. O septo, a parede anterior, anteroseptal, posterior inferior, septo inferior, médio anterior, parede anterior, anterolateral, posterolateral, posterior inferior e inferior. Continua aparecendo o septo aqui hipocinético. É você que passa aí ou eu? Aqui o mesmo aspecto. Janela apical, um corte 4 câmaras, câmaras esquerdas à direita e vice-versa, átrios embaixo, ventrículos em cima. Quando a gente compara a contratilidade do septo com a da parede lateral, a gente observa que o septo contrai bem menos, né? Mesmo aspecto. Agora, no duas câmaras, a gente analisa a parede anterior e a parede inferior aqui. Talvez também uma hipocontratilidade do terço apical da parede anterior. Tá. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler, a inversão da relação é A, onda A maior do que onda E, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo de grau 1, comum na doença coronariana. Não, ou a gente estuda fluxo ou estuda refluxo, né? Então, naquele momento lá, a amostra volume estava dentro do ventrículo esquerdo, só dá para ver fluxo. Para ver refluxo, a gente tem que recuar a amostra volume. Medidas aqui da aorta, aparentemente normais. Agora sim, tem um refluxo aqui tricúspide, através do qual é possível se estimar a pressão sistólica em artéria pulmonar. Se o átrio direito tiver de tamanho normal, a gente vai somar 24 com 5, 29, teria pressão sistólica em artéria pulmonar normal. Agora sim, tem o refluxo mitral, amostra o volume aqui dentro do átrio esquerdo, para esse refluxo mitral e tricúspide, ambos de grau leve. Existe também um pequeno refluxo aórtico. Esse é o Doppler tissular, mostrando um aspecto semelhante ao que a gente via lá no Doppler sanguíneo do fluxo, com onda A maior do que onda E. Aqui a gente analisa de cabeça para baixo, mas a primeira onda continua sendo a onda E. E aqui mostrando de novo outra maneira de mostrar o refluxo aórtico na janela parasternal, corte longitudinal do ventrículo esquerdo. Tem medidas aí? Tem? Diâmetro diastólico do VE 52.
sistólico de 40, a fração de ejeção de aproximadamente 35, mas como o residente falou, né, foi estimada pelo bidimensional, o paciente estava dorsal, estava no leito, estava na UTI nesse dia. Aí tinha alteração na cinética segmentar de VE, disfunção sistólica importante do VE, disfunção diastólica leve do ventrículo esquerdo e ventrículo direito com boa contratilidade. Aí nesse mesmo dia ele fez o CAT, que a gente também tem... Ok, então se trata de uma coronariografia realizada pelo membro inferior, tá? O catéter ascende pelos vasos ilíacos, pela aorta abdominal, pela aorta torácica, pelo arco aórtico e é posicionado na raiz aórtica em contracorrente, aqui nesse caso no órtico coronariano direito, né? E realizada a coronariografia direita, né? Posteriormente é realizada a coronariografia esquerda. O coração tem habitualmente duas artérias, a coronária direita ela tem uma forma geográfica de um C e se divide após um determinado comprimento, já lá no final. Como a gente vê aqui, esse primeiro ramo é o ramo nodal sinatrial. Depois desse ramo, no terço proximal, isso que se busca são estreitamentos, né? Aparentemente uma obstrução de uns 60%, 70%, no terço proximal. Ela segue bem até a bifurcação e divide-se em dois ramos, né? Os ramos parecem ser normais, né? O que se visualiza ainda é um pequeno esboço de circulação colateral para o território da coronária esquerda. Bom, aqui é outra coronariografia, é a mesma. A coronariografia direita tem outra incidência, onde a lesão do terço proximal está aqui presente, a graduação parece ser em torno de 60% a 70%, e parece haver uma discreta lesão aqui no ramo descendente posterior. Então aqui tem uma lesão de 40% a 50% no ramo descendente posterior, e o outro ramo é o ramo ventricular posterior esquerdo. Parece normal. Novamente conseguimos visualizar a circulação colateral para o território da artéria do ramo interventricular anterior da coronária esquerda. Mais uma coronariografia direita, a lesão de uns 60% do terço proximal, e a lesão lá no descendente posterior de uns 50%. O esboço da circulação colateral para a coronária esquerda aqui aparecendo tardiamente. Bom, coronária esquerda. Coronariografia esquerda em visão oblíqua anterior direita. A artéria coronária esquerda tem uma lesão no seu terço distal de uns 50% a 60%. Esse ramo é o ramo marginal, o ramo circunflexo, né? Que emite ramos marginais esquerdos. Nós não vemos o ramo interventricular anterior. Ele roda para uma oblíqua anterior esquerda e a artéria coronária esquerda parece normal. Há algum estreitamento aqui na porção distal e o ramo interventricular anterior está ocluído no terço proximal, né? Fechado. E aqui o ramo circunflexo é um ramo circunflexo tipo 1:2, ou seja, só dá um ou dois ramos marginais. E aqui vê algum esboço de circulação tardia de contraste para DA, né? Que ela. Uma coronariografia esquerda em posição crânio-caudal para ver o início da coronária esquerda, chamado tronco. Fico em dúvida se há lesão aqui ou não nessa incidência. Parece haver um estreitamento distal, né? Que o ramo circunflexo, nessa incidência o ramo circunflexo está para a direita de quem olha e o ramo interventricular anterior está para a esquerda de quem olha. Existe uma oclusão total do ramo interventricular anterior que devia aparecer aqui. Está aqui ele aparecendo aqui um pouquinho do esboço do contraste.
Bom, então eu concluo que é uma coronariografia alterada, com lesões na coronária direita e na coronária esquerda. A lesão na coronária direita no terço proximal, em torno de 60%. Tem uma pequena lesão também num dos ramos da coronária direita. E na coronariografia esquerda parece haver uma lesão da coronária esquerda, do dito tronco, de aproximadamente uns 40% no terço distal, e uma oclusão total do ramo interventricular anterior. Não, só gravou o CD. Lá. O score de síntese, o Euroscore. A lesão da CD ele deu um pouco menor, né? E a lesão no descendente posterior ele viu um pouco maior. Em todo caso, as lesões estão confirmadas aí. Se é 90%, se é 80%, o ideal é que tivesse uma angiografia quantitativa e medisse, porque com um reflexo oculostenóide você pode supradimensionar ou infradimensionar a lesão. Normalmente o olho ele supradimensiona a lesão. Então nós temos um paciente do sexo masculino, de 78 anos de idade, diabético, com sobrepeso, que já vem com a história de angina há alguns anos, tendo feito um cateterismo no passado que ele não sabe o resultado, e que no dia da internação teve uma dor precordial mais típica, mais intensa, foi internado. O eletrocardiograma mostrava um supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V3, com infradesnivelamento em D2, D3 e AVF, e com aumento dos marcadores de necrose. Então foi feito um diagnóstico de infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Ao ecocardiograma, a gente observa uma disfunção contrátil de grau importante, ciência mitral, tricúspide aórtica leve, e ao cateterismo se observa que ele tem o comprometimento das 3 coronárias, sendo que a descendente anterior está totalmente ocluída, e há uma lesão também do tronco da coronária esquerda. Roberto Cleides, quer opinar? Ou seja, lesão de tronco mais 2 vasos, né? A lesão de tronco de quanto mesmo? Eu graduei em 60, o colega graduou em 80. Certo. Ou seja, é acima de 50. Certo. 79 anos, né? No momento tá assintomático, como é que tá a clínica, a sintomatologia? E a morfina se necessário, mas não faz. Assim, de um modo geral, diante desse quadro aí, né, a sintomatologia é super importante. No caso, ele está assintomático, com tratamento clínico, né, com a lesão de tronco. Indubitavelmente é uma lesão que temos indicação de revascularizar cirurgicamente, né, que comprovadamente prolonga a sobrevida. Porém, a DA dele já fechou, né, ele já perdeu a parede anteroceptal. E, assim, se ele for um paciente que não consiga controlar clinicamente, continuar sintomático, eu pensaria na possibilidade de ver uma viabilidade miocárdica da parede anterior, se demonstrar uma isquemia importante, né, uma isquemia importante e com a sintomatologia não controlada clinicamente, poderia se pensar na possibilidade de revascularizar, né? Porém, em ele estando assintomático, né, mesmo que a parede anterior mostre algum grau de isquemia, alguma coisa, mas como ele já infartou e tudo, eu pensaria na possibilidade de um tratamento clínico. Embora também se possa fazer tanta intervenção percutânea, até com dilatação de tronco mesmo, mas teria que ser com stent farmacológico, né? E a terceira possibilidade seria cirurgia também, né? Se fosse possível encontrar a DA, que ela é anticolateral, né, revascularizar. Poderia fazer os 3 tratamentos. Aí vai depender muito da sintomatologia do paciente, vai depender muito também da fragilidade, se é um paciente, né, do grau de atividade que o paciente realiza, se é um paciente ativo, se ele é pouco ativo, né? Eu acho que até uma das 3 possibilidades poderia se tratar. Mas a priori, se ele for totalmente assintomático, eu pensaria na possibilidade de manter o tratamento clínico. Tiago, você quer falar? Rochelle. Bem, assim, minha opinião é de que esse paciente deva ser revascularizado
do miocárdio, né, em virtude das lesões. Tem lesão de tronco, apesar de DA fechada, recebe colateral a partir da coronária direita. Tem uma disfunção ventricular que pode refletir aí um miocárdio hibernante, né? Essa função ventricular pode melhorar após a revascularização. A dúvida é o momento, né? Até um tempo atrás esperaria-se 4 semanas para haver uma melhor cicatrização, vamos dizer assim, da área infartada, né? E então submeter o paciente ao procedimento cirúrgico. Me parece que recentemente não há mais essa obrigatoriedade. Caso o paciente evolua clinicamente bem em condições de ser submetido à cirurgia, poderia-se proceder dessa maneira. Eu acredito o seguinte, da semana passada para cá, ele teve uma melhora significativa. Ele saiu da UTI bem desorientado, bem agitado. Pelo que você demonstrou aí, ele já evoluiu com uma melhora significativa, né? Tá sem dor. Nós estamos deixando heparinizado respeitando o período da fase de instabilidade de placa. Mas assim, dependendo da opinião do cirurgião, eu optaria por operar esse paciente precocemente, certo? Em virtude da gravidade da lesão de tronco dele. Isso aí. Eu acho que não é um caso de decisão fácil, porque a gente tem alguns parâmetros a favor de uma revascularização, que depois a gente pode discutir o tipo, e outros a favor do tratamento clínico, né, como o Dr. Roberto falou. A favor de revascularização, ele tem uma lesão do tronco da coronária esquerda, que a gente sabe que pode ser fatal o seu fechamento. Ele tem lesão das 3 coronárias e tem disfunção contrátil do ventrículo esquerdo, que são os casos em que realmente a gente observa a melhor vantagem da cirurgia sobre o tratamento clínico. Contra a cirurgia, ele tem uma idade avançada, 78 anos. A idade aparente dele é quanto? Menor? Então, teria a idade, embora a doutora Rochelle está dizendo que a idade biológica dele deve ser menor, e o fato do paciente ter controlado a angina no momento. Eu acho que eu tenderia por revascularização do miocárdio, assim, com ponderação de que resolver fazer tratamento clínico também, eu acho que não tá errado. Eu tenderia por revascularização do miocárdio e cirúrgica. Em relação ao que a doutora Rochelle falou, eu queria que o Josué comentasse, porque assim, o conceito que eu tenho é aquele mesmo que você falou, de esperar 4 semanas, ter miocárdio mais friável, dificuldade de sutura, etc. Eu queria que o Josué comentasse isso aí também. Eu acho que as opiniões foram muito enriquecedoras e importantes, né? O Ricardo ponderou bem a questão do momento, né? No ponto de vista cirúrgico, né, você deve fugir da fase aguda e da fase subaguda, né? Eu tenho visto alguns colegas que interviram na fase subaguda, que seria essa fase, e depois esse paciente, mesmo paciente que foi operado do coração, tem lá uma mamária PADA, porém evoluiu com uma discinesia ventricular, um aneurisma ventricular esquerdo, né? Tem essa sempre preocupação que fica, que se aquela cirurgia foi válida ou não. Você revascularizou o território da interventricular anterior, porém o paciente acabou evoluindo depois com aneurisma ventricular. Eu já vi alguns casos. E realmente é um dissabor para o cirurgião isso, né? Porque, poxa, agora eu tenho um aneurisma que às vezes evolui com insuficiência cardíaca, você tem que tratar no paciente que operou e talvez não tenha sido o momento, né? Então, eu acho que essa decisão ela é muito delicada e deve envolver a opinião do clínico, do intervencionista, do hemodinamicista e do cirurgião, né? Assim, Rochelle, eu tenderia a realmente esperar, já que ele está óligo/assintomático, eu acho que as palavras do Dr. Roberto Gleice aqui foram muito... A gente pode esperar um pouco para tomar a melhor decisão pelo paciente, né? Me surpreenderá se esse paciente não evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca secundária a uma acinesia/discinesia ventricular, né? E a gente sabe que isso só pode ocorrer até 3 semanas depois do episódio, né? Então eu teria um pouquinho de calma nesse paciente, prudência, avaliar a evolução clínica dele na fase hospitalar. Talvez tentar conseguir, é importantíssimo, nós não temos muito assim o hábito de pesquisar a viabilidade miocárdica, né? A viabilidade miocárdica pode ser pesquisada de diversas maneiras, até por um exame eletrocardiográfico você pode ter uma ideia da viabilidade ou não, né? Mas você pode pesquisar com cintilografia miocárdica,
em câmara de cintilação, você pode pesquisar com ecoestresse com dobuta, então tem várias metodologias que pesquisam a viabilidade miocárdica. E é assim, a ressonância ventricular, então assim, com esses dados em mãos, você está suportado para tomar a melhor decisão no paciente tão específico que já é quase octogenário, né? Então, eu tenderia a ficar com o Ricardo aqui, revasculação cirúrgica, possivelmente, a depender da viabilidade, como chamou a atenção o Dr. Roberto. A única dúvida, tanto que o Dr. Roberto como o Dr. Josué comentaram a respeito da possibilidade de avaliar a viabilidade com testes de estresse com dobuta, o fato de ter lesão de tronco 80% seria uma contraindicação, como é no teste ergométrico, ou não é uma contraindicação absoluta? Ixi, desculpa, Gardênia, era pra ele, não era pra ti, não, viu? Se fosse pra ela, seria mais leve. Ela já tinha me respondido. Na realidade, assim, quando você faz viabilidade, quando é feito o eco de estresse para avaliar a viabilidade, é feito com baixa dose de dobutamina, né? Você faz 5, 10, no máximo 20 microgramas. Então, a primeira coisa que eu acho que daria para avaliar a viabilidade, por exemplo, se o paciente tem um eco do início do quadro, que mostra uma acinesia, e de repente ele tem um eco agora com uma hipocinesia, então não precisaria nem fazer o eco de estresse, né? Porque o paciente já demonstrou que tem viabilidade. Melhorou, a parede não contraía, não espessava mais que 5 milímetros, e agora está contraindo. E outra possibilidade era fazer com baixas doses. Você não vai fazer não vai provocar isquemia, você vai dar dobutamina em dose vasodilatadora, em dose baixa, para avaliar realmente a viabilidade, que é pouquíssimo indicado, né? Um exame que pode ser feito no hospital aqui, não precisa ir para canto nenhum para fazer, o custo é baixo em relação à cintilografia, a radiação não tem, né? Aqui a cintilografia tem, a gente esquece isso, não sem puxar brasa para sardinha, mas né, então a viabilidade é um eco de estresse para avaliar a viabilidade, na realidade um eco não para causar isquemia, é um exame pouquíssimo indicado no nosso meio e que realmente acho que ajudaria bastante nesse caso. Começaria por um ecocardiograma para avaliar, não, está evoluindo com cinesia? Né? Tem viabilidade, mas é uma viabilidade pequena, então tudo isso tem que ser ponderado. Eu não vi o caso do início. Esse momento ou com 4 semanas pode entrar? Normalmente se espera pelo menos mais que 2 semanas, né? O ideal, porque pelo risco, até se você fizer, lógico, uma dose maior, tem risco até de ruptura e tudo, né? Principalmente se tiver uma boa viabilidade do lado de uma área acinética. Tem risco, inclusive, de ruptura durante o exame. Dose baixa, acho que até 10 microgramas, já que é um infarto, pelo que eu entendi, era um infarto extenso, né? De parede anterior. Alguma coisa para mostrar? Então tá bom, então tá encerrada a sessão.